e escrita literária se auto-influencia ou não influencia, ou enfim, eu queria que vocês discorressem um pouquinho sobre isso. Porque acho que o comum, aqui a gente tem outros professores que também são escritores, mas eu acho interessante para os alunos, para os acadêmicos que se interessam em escrever ou que sintam o desejo também de se expressar literariamente, gostem muito também da academia. E é uma forma também de a gente descobrir um pouco do backstage de escrita. Bom, tá bom. Eu agradeço a pergunta, né? Acho que sempre é bom falar de si, né? Acho que todo mundo gosta de falar de si, né? Mesmo quando finge que não gosta, né? Bom, eu sempre quis ser essas coisas assim que não tem muita utilidade, né? Tipo, não, professor tem utilidade, né? Escritor ou jogador de futebol, músico, essas coisas assim que ou dá muito certo ou dá muito errado, né? Então, assim, para encontrar uma outra possibilidade que não fosse tão arriscada, eu acabei seguindo a carreira que é a carreira docente, né? Que os meus pais eram professores, né? E inicialmente eu não queria ser professor, porque o magistério é muito pouco valorizado no país, né? Daí eu tentei ser jornalista, mas não deu certo. Tentei ser cartunista, não deu certo também, né? E tentei ser músico, né? Também não deu certo. E professor, eu acho que está dando certo, né? Assim, se eu não estiver muito enganado, minimamente está dando certo. E eu sempre gostei de escrever, né? Aliás, gostei primeiro de escrever. Gostei antes de escrever do que de ler, né? Mas, claro, quem lê pouco não escreve bem. Chega numa hora e fica limitado, né? Assim como um músico tem que ouvir música para ter ideias, para conhecer as possibilidades e assim por diante. Então, enfim, eu me tornei professor juntando aquilo que eu mais gostava, que era a literatura, né? Então, já que é para dar aula, né? Então vamos dar aula de uma coisa que a gente realmente gosta, né? Poderia dar aula de língua portuguesa, também me identificaria, né? Mas a literatura foi um desafio maior e é uma realização maior também para mim, né? Hoje à tarde pensando, assim, uma coisa que eu sempre pensei, assim, que a escrita é uma das maiores invenções do homem, né? Tanto é que a história começa com a escrita, né? A história humana começa com a escrita, né? E a literatura é o uso mais elaborado possível da escrita. Então, acho que uma das invenções humanas, uma das maiores invenções humanas é a literatura, né? Claro que alguém de outra área pode discordar, mas acho que isso é uma coisa comum à maior parte de nós aqui, né? Eu manejo um texto literário mais da metade da minha vida. Então, eu vou falar para você que nesses anos todos eu só me diverti. Aí você pergunta da literatura enquanto uma profissão, o pessoal da Secretaria de Cultura fica arrepiado quando a gente fala nisso, né? Mas eu muito particularmente não vejo a literatura como uma profissão. Eu sou professor de literatura, tenho maior responsabilidade com as minhas aulas, mas não é uma profissão. Eu fico igual a Maria Bethânia lá no palco, quando eu estou dando aula falando do texto literário. Então, eu estou lá na minha casa preparando a aula, eu não consigo pensar aquilo como uma coisa árdua, como uma coisa que está tirando o meu tempo, como algo que eu poderia estar fazendo outra coisa. Absolutamente. Eu gostaria de estar lá fazendo aquelas coisas. Nem na academia, para ter um corpo bonito, eu preferiria estar. Gosto de estar lá na solidão, pensando sobre o objeto literário, né? Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre isso. A primeira vez
eu devia ter mais ou menos uns 13 anos. Eu era de uma família muito humilde, que não tinha livros na minha casa. E aí, será que eu já contei essa história em algum lugar? Eu estou sendo repetitivo aí, repetitivo está bem prolixo, vocês não querem mais saber dessa história. O Vomir e eu fizemos um mestrado juntos na primeira turma, mas acho que a gente não vai falar a idade. E aí, eu lembro que o meu pai trabalhou numa casa e ele ganhou um monte de coisa que aquelas pessoas não precisavam mais. Meio Conceição Evaristo isso, né? Tá bom, e aí eu lembro que aquilo ficou montado na minha casa, eu era bem criança, eu ficava pulando aquela montanha de coisas, aquela pilha de coisas que tinha lá em casa. E um dia eu olhei para aquela pilha e tinha o Morro dos Ventos Uivantes. E eu puxei aqui daquela montanha e eu li aquele livro. Todo assim, desesperadamente, não parava. Eu era uma criança assim, extremamente angustiada. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti paz na minha vida, foi quando eu li o Morro dos Ventos Uivantes. E aí eu tinha uma irmã menor que eu disse assim pra ela, eu acabei de ler um livro, e se você não ler esse livro, você vai ficar burro. E aí, não, mas não, eu não faço mais isso, gente, não se preocupe, uma grosseria, né? Mas eu só sei que decorridos tantos anos depois, essa minha irmã e eu até hoje conversam fazendo uma piada interna das personagens do livro. Então eu acho que eu fui fisgado pela literatura, fui amarrado pela literatura no momento da leitura do Morro dos Ventos Uivantes. E nem foi assim uma literatura que depois eu fiquei debruçado. Eu não estudo literatura inglesa, claro que eu leio livros de escritores ingleses, mas traduzido, não foi assim, não formou parte do meu métier profissional. Né? Então, agora, dando um salto e vindo para mais próximo daqui desse tempo, e como que o professor Flávio, eu não sei também, Adriana, se eu consigo ter essa perspectiva dicotômica, quando eu sou o Flávio, que vai ter que ir lá no posto de gasolina abastecer, o Flávio que tem que dar aula, o Flávio que você me declarou poeta, escritor, porque parece que na contemporaneidade a gente nem consegue se autodefinir desse jeito, de tão atomizado que a gente é, né? Então tá tudo misturado. Eu tô lá falando com os meninos, com as meninas, dando aula, e de repente a gente tá lá pensando num poema do Camões, aí de repente a gente já imediatamente lembra como é o nome daquela poeta portuguesa que eu tô adorando ler agora? Nossa, que tá bem aqui agora, maravilhosa, a Adília Lopes. Aí depois da Adília Lopes eu falo, gente, mas o poema da Adília Lopes também, eu fiz um poema da Adília Lopes, coloquei o nome dela no poema e a gente leu os 3 poemas. Então você está vendo essa fusão de elementos, como é que a gente consegue separar tudo isso, né? Mas para encerrar tudo isso que eu estou dizendo, 2 minutos está tendo, que eu estou misturando tudo. Eu estou lendo um livro do Borges que é sobre a poesia, só sobre poesia. Não, na realidade ele diz que é sobre poesia, mas o Borges é de uma erudição que a gente fica perdido, né? Eu adoro o Borges, muito. Embora a gente saiba todos aqueles elementos machistas, classistas, sexistas, dispostos no interior da obra dele, eu adoro Borges como escritor e como um grande teórico da literatura. E ele disse que praticamente, é mais ou menos assim, eu acho que até repetiu Borges, ele disse que a vida toda ele só manipulou e mexeu com livros e com texto literário. E nesses anos todos ele só se divertiu. Está lá no livro que são aquelas palestras, né, que ele fez em Harvard, aquelas palestras Norton que você vai lá 6 vezes, como fez o Ítalo Calvino, Humberto Eco, enfim. E ele diz então que nesses anos todos de poesia ele só se divertiu, de poesia não, perdão, de literatura. E eu me sinto altamente representado pelo Borges, porque eu também só estou me divertindo, inclusive agora. Assim como o Flávio falou, né, como que as nossas experiências se confundem, né? A gente vive tantos papéis sociais, né?
E esses papéis, né, essas máscaras que vão se apegando à cara, né, como dizia o Fernando Pessoa, né, às vezes vão querendo nos definir e a gente começa a acreditar nessas ficções, né, Flávio? A relação com a literatura, assim como com qualquer forma de arte, ela é sempre muito visceral e às vezes ela não marca muito no nosso consciente como que isso que a gente sentiu se traduz, né, ou de alguma forma passa por esse prisma, né, dessas personas que a gente vivencia no cotidiano, né? Então aí Flávio recuperou, né, o Morro dos Ventos Uivantes. Eu penso, por exemplo, no impacto que tive quando li Os Irmãos Karamazov do Dostoiévski, sabe? Uma coisa que eu não consegui mensurar na época, assim, sabe? De tão profundo que foi aquilo, de tanto que me marcou. Como que a época eu estava terminando a graduação, também não vou falar o ano, né? Mas início dos anos 2000, por ali, 2004, 2005, pronto, falei. Como que eu estava prestando concurso para um monte de coisa, poderia ser um monte de coisa, sabe? Mas de repente vim fazer mestrado na Universidade Federal, com o Flávio, mais um monte de gente legal. E aí fui aprofundando, sabe, nessas leituras. E eu acho que tem sim essa experiência que é muito lúdica, né? Que a arte serve para isso, serve para dar algum significado também lúdico nessa vida tão terrível, né? Que não só a nossa geração, mas historicamente os seres humanos vivenciam. Mas a arte também, ela traz muitas vezes um certo olhar de compaixão, sabe? Sobre quem nós somos também, assim, sabe? A percepção que eu tenho é que a gente pode rir, a gente pode ler uma obra literária, a gente pode, sabe, brincar. Tem tudo isso na arte, mas a arte também é um testemunho de alguém, de um artista, de um escritor, de um poeta que, em um determinado momento, sabe, teve uma espécie de compaixão por tudo isso que a gente vive e deixou um testemunho, sabe? Então essas coisas são muito viscerais, elas atravessam os papéis sociais, sabe, Adriano? Então, assim, eu como professor de literatura, eu tenho uma disciplina, eu tenho uma bibliografia para trabalhar com os alunos. A gente tenta, né, passar um pouco dessas experiências muito profundas que a gente tem com a arte, com a literatura. Isso toca os alunos muitas vezes, às vezes não os toca tanto, por diversas razões, né? E aí chega um momento que, de repente, a gente tem talvez essa necessidade de a gente também produzir alguma coisa, né? No meu caso, talvez eu volte a falar um pouquinho disso depois, assim, mas eu tinha escrito alguns contos esparsos, assim, né? Nada que pudesse comparar ao que o Henrique escreve, por exemplo, né? Algumas coisas simples, engavetadas, uma outra foi publicada, mas aí veio uma experiência terrível que foi a pandemia, sabe? Essa experiência que acho que marcou todos nós, assim, esse luto social mal cumprido que a gente ainda não está conseguindo elaborar. A gente pode estar achando que está elaborando bem, mas não está, não. E aí teve um determinado momento ali em 2021 que eu gosto muito de música, né? Não sou músico profissional, mas toco instrumento e tal. E a poesia é muito próxima, né, da música. E eu estava num momento que eu estava lendo muito ciência política, estava lendo muito filosofia política também, para tentar interpretar um pouco esses tempos bastante difíceis, né, que a gente está vivendo. E aí chegou uma hora que começou a dar uma espécie de pane, assim, né? E aquelas aulas remotas, terríveis, né, Fábio? Não sei, Flávio, como é que foi a experiência, aquelas aulas remotas terríveis, e nem ser professor a gente estava conseguindo ser direito, assim, e pessoas morrendo na nossa família, próximas de nós. E aí, de repente, vieram uns poemas, assim, sabe? Então eu penso que a arte, a poesia, a literatura, ela nos atravessa, né, de uma tal forma que transcende, sabe, essas questões de papel social, assim. Eu poderia ser um professor de literatura sem escrever literatura, sem fazer um poema, assim, sabe? Bastaria dominar um pouco, assim, aquela bibliografia, aqueles textos teóricos básicos de uma disciplina, assim, e me preparar para isso, né?
como a gente se preparou, passou num concurso e tal, e dá aula disso, né, como muitos de vocês também, os alunos que estão aqui também têm isso. Mas isso é uma questão de um papel social, assim, sabe? A experiência com a arte, então, com a literatura, ela nos atravessa de uma forma que convulsiona também esses papéis sociais, assim.